Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Jeff, seu professor de língua portuguesa, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre narrativa, mais especificamente sobre a fábula e o mito. Essas narrativas que acompanham a nossa história. Eu tenho certeza que você já ouviu dezenas de fábulas e tenho certeza também que você já ouviu dezenas de mitos. O que são essas histórias? Como essas narrativas se constroem? Quais são as suas motivações? Será que elas nos passam algum ensinamento? Quem são as personagens? É sobre isso que nós conversaremos na aula de hoje, sobre esses dois gêneros textuais tão importantes para a nossa formação, tá certo? E é por isso que você ouve essas histórias desde criança, desde muito pequeno, e continua as ouvindo até hoje. A começar pela fábula. A fábula é uma narrativa breve, ou seja, uma narrativa curta, tudo bem? Uma narrativa de poucas páginas, geralmente contada para você antes de você dormir. Lembra aquelas histórias que te contavam quando você era um pouquinho menor, né? Quando você era mais pequenininho? Pois então, as fábulas são narrativas curtas, as personagens das fábulas são animais, são bichos, como vocês podem ver aqui no exemplo, né, da fábula do lobo e do leão, tá certo? Ou então, na fábula também bastante conhecida da raposa e as uvas, ou então na fábula que abre, né, essa unidade do seu livro didático, que é a famosíssima fábula da lebre e da tartaruga, tudo bem? Mas esses animais, esses bichos, né, que habitam as nossas fábulas, que enriquecem as nossas fábulas, têm pensamentos, sentimentos e atitudes humanas. Ou seja, por meio da comparação com esse bicho, por meio da comparação com esse animal, nós enxergamos a nós mesmos na fábula. Então, a fábula parte desses animais para que nós, por meio de uma comparação, consigamos assim compreender o que acontece com nós mesmos, tudo bem? Então as fábulas são o quê? São narrativas breves cujos personagens são animais. Mas por que é que se contam essas histórias? Por que é que se criam essas personagens imitando comportamentos humanos? Porque toda fábula tem como objetivo, e isso é bastante importante, então anote, né? Toda fábula tem como objetivo passar uma moral, um ensinamento ou uma reflexão sobre justamente a sua vida, sobre o seu comportamento. Toda fábula se encerra com algum ensinamento. Depois que leem uma fábula para você, ou depois que você lê uma fábula, enfim, depois que você tem contato com essa história, você aprende melhor conviver a sociedade, você aprende melhor a como conviver na sociedade, a como superar certos medos, a como evitar certos comportamentos que são nocivos ou prejudiciais, ou seja, a fábula te ensina a se tornar uma pessoa boa. A fábula te ensina quais são os bons e quais são os maus exemplos. Toda a fábula, então, termina com um ensinamento. E esse ensinamento que nos é passado por meio das atitudes daqueles animais, nós chamamos de moral. Moral da história. Por isso que ao final da leitura de uma fábula, é muito comum que se pergunte qual é a moral da história. Tá certo? Tudo bem? Agora eu quero conversar com você sobre o mito. O mito também é uma narrativa. E, de certa forma, o mito também nos ajuda a compreender como funciona a sociedade. Mas o mito não precisa ter animais como personagens. Quem são as personagens do mito? As personagens do mito são deuses, são heróis, são criaturas folclóricas, como vocês podem ver aqui, a Iara, né? A Iara que é aí um mito, né, do folclore brasileiro, assim como o caipora também é um mito do folclore brasileiro, como está aí no livro didático de vocês. Então, no mito, nós temos a história de um deus, a história de um herói, a história de alguma criatura folclórica que passa por uma série de adversidades, que enfrenta uma série
de adversidades, a fim aí, né, de crescer ou de aprender como conviver com os demais. Nesse sentido, o mito também é uma história formadora, tudo bem? Porém, o mito tem um objetivo muito específico também, que é de explicar como funciona o mundo. O mito tem o objetivo de explicar como as coisas funcionam, como as pessoas se comportam, como as pessoas se relacionam, especialmente aquelas situações que a ciência ainda não dá conta de explicar. Por isso, anotei aqui, peço que vocês anotem também, que o mito nos oferece uma explicação ingênua. Ingênua em que sentido? Uma explicação que não é científica, ou seja, uma explicação que não foi testada pela ciência do mundo e da sua origem. De onde vem o universo? Para onde nós vamos? Quais são os nossos objetivos de vida? Há vários mitos que explicam a natureza. Explicar a natureza na falta da ciência é feito por meio do folclore. Então, quando nós explicamos a natureza por meio de invenções, por meio de narrativas, por meio de histórias folclóricas, nós dizemos que essas são histórias mitológicas. Os mitos, portanto, nos ajudam a compreender como a sociedade se comporta antes que a ciência venha a nos fornecer essa resposta, tá certo? Por isso, então, nós dizemos que o mito é uma explicação não científica. O objetivo é fazer com que nós nos tranquilizemos, com que nós compreendamos como as coisas funcionam. Então, o mito também tem esse caráter didático, né, de te ensinar algo ou de fornecer a você a explicação para algum comportamento, especialmente para algum aspecto da natureza. O que é que a fábula e o mito têm em comum? O primeiro aspecto que essas duas fórmulas têm em comum, vocês podem observar aqui pela imagem que eu escolhi, é que essas são histórias contadas de geração a geração. Então, você ouviu as fábulas e os mitos da sua mãe, de algum tio, de repente dos seus avós, de repente dos seus professores, tudo bem? Então, essas são histórias passadas dos mais velhos para os mais jovens. A cada geração, a fábula e o mito vai sendo replicada, vai sendo repassada. Por que é que se faz isso? Porque tanto a fábula quanto o mito ajudam a explicar certas práticas sociais, ou seja, certos comportamentos que são esperados dos cidadãos. Então, nesse sentido, a fábula e o mito te formam um cidadão. E, por fim, um outro ponto em comum são as comparações, que aqui eu estou chamando de analogias. Por que comparações? Porque quando você lê uma fábula, você enxerga a si mesmo naquele animal. Ou seja, você compara o seu comportamento com os comportamentos daquele animal. Quando você lê um mito, você se enxerga naquele Deus, você se enxerga naquele herói. E assim você também compara a sua própria história com a história daquele herói. E as diferenças? Se há pontos em comum, há também pontos de divergência. O primeiro grande ponto de divergência, a primeira grande diferença, é que na fábula, as personagens, como eu havia dito, são o quê? São animais. Já no mito, essas personagens são criaturas míticas. Daí que deu o nome, inclusive, né? Criaturas míticas, ou seja, criaturas de um mito, mitológicas. E uma segunda diferença bastante importante é que toda fábula se encerra com um ensinamento, ou seja, a fábula sempre apresenta uma moral. O mito também é uma história formadora, mas não necessariamente vai haver uma moral da história, tá certo? Então essas são as principais diferenças entre a fábula, essa história cujas personagens são animais, e o mito, essa história cujas personagens são deuses, heróis ou criaturas folclóricas, tá certo? Tudo bem? Essa é a base da fábula e do mito. Esses dois gêneros narrativos que eu trouxe aqui para vocês e que serão explorados nas próximas aulas.
eu te recomendo agora a fazer os exercícios indicados do nosso livro didático e, claro, se for necessário, assista também ao vídeo de apoio, ao vídeo complementar, ao vídeo de correção desses exercícios. Muitíssimo obrigado por sua atenção, espero que você tenha aprendido bastante. Dê um gostei nesse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Se for necessário, assista de novo, pause, para fazer as devidas anotações e eu vejo você na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!